Olá, estamos de volta para dar sequência a uma série de videoaulas sobre oportunidades de mercado para agricultores e suas organizações. Agora vamos falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que em 2009 sofreu uma alteração na sua legislação, que passou a obrigar, passou a orientar aí uma mudança importante nas práticas de compra dos governos municipais, estaduais e do governo federal, incorporando, trazendo aí para o cenário o elemento da compra direta da agricultura familiar, ou seja, se criou uma nova forma de comprar alimentos e, neste caso, por um processo, por uma ferramenta que não é aquela prática comum da licitação, mas sim a compra por chamada pública diretamente da agricultura familiar. Este programa, essa oportunidade de mercado criada a partir das compras públicas, ele é um fechamento de um ciclo de políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Então, como já falamos na aula sobre PA, é fruto de um processo mesmo de construção, um processo de luta mesmo dos agricultores, e é importante que seja entendido dessa maneira e valorizado como conquista dos agricultores este espaço no mercado formado pelas compras públicas. Então, por isso é importante também o monitoramento, a vigilância sobre essas políticas, de modo que elas sejam cada vez mais aprimoradas e continuem beneficiando os agricultores. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem como fonte de recursos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é um órgão de dentro do Ministério da Educação, é um dos que tem mais expressivo no que se refere à gestão de políticas públicas dentro do Ministério da Educação. Este recurso ele é executado por instituições públicas, estaduais e municipais, as secretarias de Estado da Educação, Secretaria Municipal, são as executoras de meio de caminho aí, e as escolas que vão oferecer, então, esse alimento para as crianças, Então, esse é o caminho que esse recurso faz até se materializar na alimentação escolar. Aqui, veja, uma observação importante no que se refere ao PNAE é que ele não supre todas as necessidades de alimentação escolar de uma escola, quer dizer, de um município ou do governo do estado. Então, ele vai contribuir aí com menos de 40 centavos por aluno dia na alimentação na merenda escolar. Então, como o gasto com merenda é maior que isso, quem complementa é o governo do estado ou a prefeitura. Então, essa é uma observação importante. Mas deste recurso que o PNAE põe na mão da prefeitura, no mínimo, 30% deve ser utilizado para comprar alimentos diretamente da agricultura familiar. Isso é o que está expresso na Lei 11.947, de 2009, e também é normatizado, é organizado pelas resoluções do FNDE que explicam, que orientam o modo de executar essa política pública, Então, essa legislação, ela dispensa o processo licitatório. O que é um processo licitatório? É a maneira como o governo compra. O governo, ele compra seguindo uma regra. E essa regra, a principal regra de compra do governo, sempre foi uma lei, a 8666, que é a lei de licitações. E o parâmetro, o critério de escolha do fornecedor, ele sempre foi o preço. Ele é o preço, o menor preço, compra por menor preço. No caso específico do PNAE, os critérios de escolha são outros, não são pautados por preço, mas a gente vai ver mais adiante quais são aí os critérios que têm mais importância na escolha dos fornecedores.
Edital de chamada pública deve conter informações suficientes para que os fornecedores apresentem corretamente os projetos de venda. Então, o prefeito vai dispensar a licitação e vai lançar uma chamada pública para que as organizações, como cooperativas de agricultores, apresentem suas propostas de venda. E esse edital ele tem que ter um conjunto de informações, tipo de produtos, preços, quantidades, cronograma de entregas, periodicidade de entregas, né, início, fim do fornecimento, entre outras informações, e também os locais de entregas, entendendo que tem alguns municípios que precisam que essa entrega de alimentos seja feita ponto a ponto, ou seja, nas escolas, diretamente, e outros municípios, pela forma de organização da alimentação escolar no município, tem o ponto de entrega centralizado, então isso varia de caso para caso, né? Pré-condições para a elaboração deste edital de chamada pública, prévia elaboração do cardápio, né, ou articulação das entidades executoras, no caso a Prefeitura Municipal, né, a Secretaria de Estado, junto às organizações da agricultura familiar para a definição dos produtos. Então tem dois caminhos aqui. Essa elaboração do cardápio, ela é uma responsabilidade da equipe de nutrição, da Secretaria Municipal, aí do seu município. Se essa equipe de nutrição, a nutricionista, tem conhecimento dos produtos que são produzidos localmente e, paralelamente a isso também, há uma decisão da prefeitura, do secretário de agricultura, do secretário de educação, do prefeito municipal, de fortalecer a agricultura familiar, este cardápio, ele pode incorporar esses alimentos, ou seja, se no município produz abóbora, esse cardápio pode ter mingau de abóbora, né? Quer dizer, então, criando aí o espaço para que a prefeitura adquira essa abóbora diretamente da agricultura familiar. Então, tudo começa com o cardápio, né? O cardápio dizendo que tipo de produto vai ser servido, tipo de alimento vai ser servido para as crianças, né? Então, é importante que ocorra essa articulação, essa mobilização também, junto aí à Secretaria de Agricultura, para que apoiem vocês no sentido de levar até a Secretaria de Educação informação sobre a produção local, né? Então, assim, na medida que as entidades executoras, né, a Secretaria de Educação, tem informação sobre a produção local, ela consegue fazer um cardápio mais dentro da realidade da produção agrícola do município. E aí aproveitando realmente a riqueza de diversidade, né, e de produtos que tem aí no seu município. Pesquisa de mercado para a formação dos preços, de referência no âmbito local, regional, estadual ou nacional. Então, aqui, antes de o prefeito lançar, o secretário de Educação lançar o edital, precisa fazer pesquisa de preço dos produtos que vão ser comprados por chamada pública, né? Por quê? Porque não vai selecionar o fornecedor por menor preço, mas sim por ser da agricultura familiar, né, por outros critérios que não o preço. Então, nesse sentido, o preço vai ter que ser visto previamente e vai constar aí no edital. E aí esse preço de aquisição dos produtos, ele será o preço médio pesquisado por, no mínimo, 3 fornecedores, no âmbito local, principalmente, e aí é interessante que a lei sugere que se priorize a feira do agricultor familiar. Tem municípios, até o próprio município de São Paulo já adotou esse procedimento, que é de fazer a pesquisa diretamente com cooperativas de agricultores familiares. Então, é muito pertinente que ocorra dessa maneira. Então, se o município tem aí cooperativas que produzem farinha de mandioca e ela vai adquirir a farinha de mandioca para fornecer na merenda, ela pode muito bem mandar um ofício para essas cooperativas solicitando uma cotação de preço e a partir de 3 cotações fazer a média aqui e lançar esse valor no edital de chamada pública. Então é um procedimento que varia de município para município, depende muito da prática da equipe de compra da prefeitura, né, e das decisões também que envolvem este processo de escolha dos produtos e de priorização da produção local ou não, né? Então, assim,
é importante que esses preços sejam adequados às especificidades locais. Então, assim, a gente entende que a dinâmica de mercado, a estrutura, o funcionamento do mercado em cada local também é diferente, né? Então, em determinado lugar, a oferta de alguns produtos é diferente de outros, e aí isso impacta no preço. Então, na hora de fazer a cotação de preço, se prioriza a realidade local mesmo, né? Eu não vou pegar o preço do feijão na feira de Salvador para aplicar no edital de merenda do município de Bom Jesus da Lapa. Está fora da realidade, tem que ver, a pesquisa tem que se dar no município, né? Essa que é a priorização que a lei orienta. O preço final, ele deverá considerar todos os insumos exigidos na chamada pública, tais como despesas de frete, embalagem, encargos e outros necessários na composição final do produto. Então, por exemplo, se a prefeitura pediu abóbora descascada, higienizada, embalada a vácuo, ela não pode fazer a pesquisa de preço da abóbora in natura, ela vai ter que considerar a abóbora, o trabalho feito aí, realizado para poder descascar essa abóbora, os insumos utilizados para higienização dessa abóbora e a embalagem que compôs o produto final. Então, assim, o preço final, ele vai ter que considerar esses elementos, vai ter que remunerar esse serviço adicional, né? Os preços de aquisição devem ser publicados nos editais de chamada pública. Então, vejam aí nos editais que saem na região de vocês. Caso não tenha preço no edital, não é chamada pública. É um processo de licitação e está fora do que orienta a legislação do PNAE, né? Quer dizer, então, questionem aí o seu secretário, questionem o conselho municipal, que eu sugiro que vocês tentem fazer parte desses conselhos, porque o edital de chamada pública para compra direta da agricultura familiar, ele tem que trazer o preço dos produtos no edital, quer dizer, não tem como se camuflar, é comum acontecer, inclusive, né? Se camufla ali, né? Faz uma licitação com o título de chamada pública, isso está totalmente errado, e é importante que a gente fique vigilante, né? Questione a prefeitura para que corrija esse problema, quando isso acontecer, é claro. Os preços de aquisição devem ser publicados, né, então, e a publicação do edital, ela tem que ser uma publicação ampla, quer dizer, tem tem um prefeito de uma cidadezinha de Minas, que uns anos atrás foi denunciado no Ministério Público porque ele pregava o edital na porta do banheiro do gabinete dele, quer dizer, ele não publicava, né? Então, assim, não pode, tem que dar publicidade para o edital, para que os agricultores se organizem, para que as associações se organizem, se preparem e participem, né? Se ofereçam a executar esse chamamento público, né? A habilitação dos fornecedores é um processo aí documental que é muito importante, e aí tem um critério que eu sugiro que vocês tomem cuidado, que é a DAP, né? O agricultor que não tiver a DAP regular, ele não consegue se habilitar, né? A associação que não tiver esses aspectos aí da papelada organizada, ele vai ter problema na hora de se habilitar para uma chamada pública. Análise das amostras dos alimentos a serem ofertados, então a prefeitura, para oferecer a merenda escolar para as crianças, ela vai exigir um padrão de qualidade, né? E é justo que seja assim, afinal é a merenda, é a alimentação das nossas crianças. Então, ela ou vai, a depender do tipo de produto, ela pode solicitar laudos laboratoriais, inclusive, né? Feijão, alguns produtos que são mais básicos da alimentação, é possível que sejam, inclusive, para além da análise das amostras pela equipe da própria Secretaria de Educação, né, da área de alimentação, é possível que ela solicite análises laboratoriais para ter certeza de que se trata de um alimento seguro, né, livre aí de contaminantes para nossas crianças. Escolha do projeto de venda a ser contratado, ele se dá numa sessão pública, então é importante que se considere essa questão da
da clareza, né, da escolha, não é conversa de compadre, né, seleção de fornecedor para o governo é uma seleção pública, e as pessoas têm que saber como é que funciona isso, como é que acontece, é direito nosso, enquanto cidadão, é direito meu saber quem está fornecendo alimentos para a merenda escolar e como se deu esse processo, se está dentro da lei, se está cumprindo a lei, né, então é importante que a gente se mantenha também vigilante nesse sentido. O PNAE, aí, veja, isso aqui é a resolução FNDS de 6 de 2020, é mais recente, ela mudou algumas coisas, mas não mexeu na essência, né? Então, entre os grupos de projetos, deve ser observada a seguinte ordem de priorização. Grupos de projetos de fornecedores locais têm prioridade sobre os demais grupos. Então, assim, a prioridade é para associações, cooperativas e agricultores do município. Se estes não tiverem os produtos que a prefeitura está pedindo lá no edital de chamada pública, aí sim abre a oportunidade para outros municípios, para o restante do estado ou até para fora do estado, né? E aí, em cada grupo de projetos, no caso, os projetos de dentro do município, vai se observar o seguinte, olha, quem tem prioridade? Assentamento de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas, comunidades quilombolas, têm prioridade sobre as demais. Bom, e são iguais entre si nesse processo de concorrência. Os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos, eles têm prioridade. Agora, é certificado, não basta dizer, olha, não, eu não uso veneno aqui, né, meu é orgânico. Não, tem que ter certificação orgânica. Isso é um pouco diferente do que apenas fazer um alimento, produzir um alimento de maneira sustentável. Tem que ter a certificação, que é fornecida pelo Ministério da Agricultura. A gente pode conversar sobre isso, caso vocês tenham interesse, a nossa equipe está à disposição de vocês. Os grupos formais têm prioridade sobre grupos informais ou sobre os agricultores individualmente. Então, numa chamada pública de merenda, a cooperativa chega e apresenta uma proposta de venda. Chega um agricultor sozinho, a cooperativa tem prioridade, né? Quem ganha a chamada é a cooperativa e não o grupo informal ou o agricultor individualmente. Aqui, gente, eu só coloquei essa tabela para mostrar para vocês, é o último dado que está disponível no site do FNDE sobre os municípios que a gente acompanha subprojetos do Bahia Produtiva no oeste da Bahia. Peguei os municípios aqui, coloquei só para vocês terem uma ideia do que era 2017. Isso certamente mudou, 2018, 2019. Importante que vocês vejam aí no município de vocês como é que está isso hoje, né? Como é que está isso em 2019, como é que está isso agora. Mas, veja, em 2017, você tem Bom Jesus da Lapa comprando mais de 30%, que está dentro do que a legislação determina. Você tem Correntina comprando mais de 30%, né? E você tem alguns municípios comprando menos. Então, por algum motivo, importante vocês refletirem aí localmente, nos conselhos, o motivo deles estarem comprando menos, né? Terem comprado menos do que determina a lei, e alguns que não têm informação, está zerado aqui. Esses que estão zerados é alguma inconsistência da informação que chegou em Brasília, então também tem que entender aí localmente porque Brasília não publicou essa informação das compras da agricultura familiar no município. Então essas questões aqui são importantes que a gente tenha conhecimento, que assim a gente contribui para aprimorar essa política pública, para fortalecer esses programas de compra da agricultura familiar. Não descuide da DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é pressuposto para acessar essas políticas públicas. Não descuide do planejamento da oferta. Então, se você tem um contrato de fornecimento com a merenda escolar, organiza a sua produção lá na roça, porque você vai precisar. Se a nutricionista colocou purê de abóbora na segunda de manhã, às 10 da manhã, no intervalo da aula, como alimento para as crianças da escola, que fica lá no centro de Bom Jesus da Lapa. Se às 7 da manhã o agricultor não depositar 2 caixas de abóbora na cozinha da escola, para que a equipe de elaboração da alimentação tenha a matéria-prima para fazer esse purê, às 10 horas não vai ter o alimento na mesa da criança. Então é uma responsabilidade muito grande cumprir esse contrato, e é por isso que você precisa
planejar a oferta, né, planejar a produção a campo. Então, procure o agente comunitário rural. Caso ele ainda não tenha feito com você o plano produtivo, o planejamento produtivo, cobre aí o seu agente comunitário rural, o seu ACR, e vamos fazer o planejamento da produção para dar conta dessas possibilidades de mercado que caso você esteja aí cumprindo algum contrato de PNAE, né? Ou mesmo PA também, né? PA também é importante planejar a produção. Gestão do projeto, a execução, exige um monte de coisas aí nesse processo de execução. Exige emitir nota, exige monitorar os pedidos, né? A prefeitura vai fazer os pedidos. Como é que se dá essa organização? Então, vocês vão ter que se organizar aí internamente para fazer essa gestão do projeto, né? Tocar o projeto. Relação com órgãos executores e o pós-venda. Então, assim, vai ter que estar conversando o tempo todo aí com a equipe da prefeitura, avaliando, olha, tá bom, não tá. É importante que tenha essa relação de proximidade, até para dar respostas no pós-venda. O que significa isso? Olha, não, chegou uma caixa de mandioca aqui que não cozinha, como é que a gente faz, né? Que você vai deixar por isso mesmo? Ou você vai dizer, olha, não, peraí que eu estou levando uma outra aí, sabe? Qual que vai ser o seu posicionamento frente a esse tipo de situação? Então, tem que ter uma proposta para dar conta desse tipo de desafio, né? Agora, é importante pensar também, quando a gente fala de PNAE, que o PNAE, ele é um programa que nasceu lá nos idos dos anos 1960, naquela década de 1960, e foi sendo aprimorado, né? Começa pequenininho, vai sendo aprimorado, vai crescendo, vai se desenvolvendo, até chegar aí nos anos 80, 90, que começa a incorporar o debate sobre alimentação saudável, sobre a fome, né? Aquele movimento que o Brasil viveu nos anos 1990, onde se voltou a discutir a fome, né? Que é um flagelo da história do Brasil, e o papel da escola nisso, né? Porque você tem crianças que, isso ficou evidente já naquele tempo, que tem na escola uma das principais ambientes aí para regular o seu nível de nutrição, né, para melhorar o seu nível de nutrição, porque a família passa muita dificuldade e às vezes não tem o alimento adequado para oferecer para a criança. Então, o papel da escola nessa questão da fome, da alimentação saudável, ela tem uma importância enorme, e o PNAE, ele é a grande ferramenta que a sociedade brasileira teve ao longo das décadas para poder discutir isso, para poder trazer esse tema da alimentação para dentro da construção de uma sociedade melhor, né? Uma sociedade com menos fome, com menos problemas relacionados a isso, né? Então, é importante considerar essa memória, porque, assim, o PNAE é um fruto que a gente conhece hoje, é fruto de uma construção, né? Nós temos a incorporação dessa discussão de alimentação saudável, que na última década ganhou força, né? E passou a entender que a agricultura familiar tinha um papel importante na garantia desse alimento mais seguro, mais diversificado, né? Uma mesa um prato mais colorido, né? Para a criança. Então, essa valorização do alimento saudável, produzido localmente, né? Então, acho que isso é uma contribuição muito importante do PAA, e é fruto de um processo de construção, com a participação ativa dos agricultores familiares, com a participação ativa do público da área de nutrição, né, que cuida da questão da alimentação, e dos conselhos, né? A gente lembrar que de 10 anos para cá, a gente fez um monte de conferências, né, conferências municipais, conferências estaduais para discutir alimentação, discutir desenvolvimento rural, discutir todos esses elementos, né, que são pilares aí, são basilares do que é o formato, né, do que levaram ao desenho dessas políticas públicas, desses programas de compra pública, que hoje se apresentam como uma oportunidade muito interessante de mercado para as organizações da agricultura familiar e para os agricultores de modo geral.
Então, cuidem destes programas, continuem apoiando a construção dessas políticas públicas e se mantenham vigilantes, porque, afinal de contas, isso tudo foi conquistado com muita luta de vocês, enquanto agricultores, né, e de toda a sociedade brasileira. Participem dos conselhos, busquem informação com seus secretários municipais sobre a composição desses conselhos e participem da vida política, da vida social aí do seu município, de modo a contribuir com o aprimoramento cada vez mais dessas políticas. E, especificamente ainda sobre a alimentação escolar, é a alimentação das nossas crianças. Então, isso exige de nós, enquanto pais, enquanto cidadãos, uma responsabilidade ainda maior, né? Que alimento eu quero que seja oferecido para os meus filhos dentro da escola? Ok? Então, nós nos vemos na próxima videoaula, onde trataremos de outras oportunidades de mercado para agricultores familiares e suas organizações. Oportunidades essas que estão fora aí do circuito das compras públicas. Então, a gente vai tentar refletir um pouco sobre outras oportunidades. Muito obrigado. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.